Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós iremos trazer mais uma história de sucesso envolvendo job offer. Isso mesmo, mais uma família conseguiu job offer ainda do Brasil e chegou aqui no Canadá com visto de trabalho. Essa é a história da Betânia e ela que é formada em medicina veterinária e ela vai contar como que ela chegou na província de New Brunswick. Então vamos chamar aqui a Betânia. Olá! Olá, Tudo bem? tudo Vamos jóia? lá, já vamos começar perguntando. É verdade, então, que você conseguiu uma job offer ainda do Brasil para chegar aqui no Canadá? Sim, foi. Conseguimos em plena pandemia, em 2020, depois de muito esforço, mas consegui. Então tá, então vamos contar essa história, né? Porque muita gente não acredita que é possível chegar aqui no Canadá com job offer, ainda mais vocês que tem como formação medicina veterinária, né? Que é uma área regulamentada aqui no Canadá. Então vamos começar toda essa história. De onde surgiu a ideia do Canadá? Então, eu sou formada em veterinária, eu e meu marido, e muita gente da nossa turma acabou indo fazer mestrado, doutorado para fora, e eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Então, quando a gente casou em 2015, eu cheguei a dar uma fuçadinha no Instagram não, no site do governo, porque nessa época tava falando assim, o empregado tá precisando de empregador, Canadá querendo empregador e tal. Empregador não, mão de obra. Vou dar uma fuçada. E no que eu fucei, mas eu fucei muito rápido, porque naquela época não tinha tanta informação, tão fácil acesso igual tem hoje no Instagram e tudo mais. Então eu cheguei a olhar no site do governo e tinha tanta coisa para fazer que eu falei, que preguiça, tipo, não, muita coisa para esquece isso. E nesse meio tempo eu acabei engravidando do meu primeiro filho e foi ficando no Brasil. E mais gente, amigos nossos, indo embora. Não necessariamente para o Canadá, indo para outros lugares. E aí, em 2018, eu falei assim, você quer saber? E só contextualizando, eu sou formada em veterinária, eu e meu marido, a gente é formado na UFMG, e logo depois eu fiz engenharia. E meu marido ama o que ele faz, ama o que ele faz. Então, quando eu comecei a questão de procurar alguma coisa fora do país, eu gostaria que ele não saísse da área dele. Porque, por mim, para quem fez engenharia depois de uma veterinária, eu tenho um leque muito grande de opções para poder trabalhar. Eu não tenho apego com isso. Tipo, não tenho um amor para, tipo, eu quero trabalhar com isso. Eu Mas acho isso é interessante de você trazer essa questão que muita gente, por mais que tenha duas formações, a pessoa às vezes ela tem realmente um apego à profissão. Isso é muito importante você levantar, porque eu vejo que essa é uma objeção de várias pessoas. Se não for para trabalhar na minha área, eu não quero Canadá. Com é, você era diferente. não, exato. Tanto é que o meu plano, vou por ordem cronológica, senão eu vou me perder, mas em 2018 eu cheguei a pesquisar muito em questão da veterinária. Eu queria veterinária, alguma coisa em veterinária, ou que ele fizesse um mestrado, ou que fizesse um doutorado, alguma coisa. E nisso eu achei um Uhum, internato, e é remunerado. uhum. Então, isso para veterinária também. E é na América do Norte, então seria Estados Unidos e Canadá. E é um programa fechado, que é tipo um match, que você se candidata para várias instituições, né? Ou faculdade, ou uma universidade, ou um hospital privado. E o hospital seleciona os candidatos. Então é match, você coloca em ordem em que você quer e dá o match, né? E aí Uhum. a gente fez isso em 2018, depois eu pesquisar muito a respeito desse programa. E tem que fazer um tanto de burocracias, tem que mandar um tanto de documento, Não ter é carta de fácil. referência, tudo. A gente fez isso e acabou. E eu só me inscrevi, eu mandava e-mail. Tudo isso, gente, só falando. Meu marido não fez nada. Por ele, tipo, como se fosse ele. Mas vamos lá, que isso também é um ponto bem importante. Geralmente tem uma pessoa ali do casal que ela acaba tomando a frente, porque pensa Exato. só, se as duas pessoas acabam tomando a frente nas pesquisas, acaba que alguma área do planejamento ela fica aí capenga, vamos assim por dizer, né? Mas é bom delegar funções, né? Cada um faz uma coisa para o plano realmente seguir a todo vapor. Quando eu falo assim, parece até que é ruim, né? Mas funcionou bem desse jeito. Não é que era uma coisa que ele não queria. Para ele era tipo assim, quer ir, topa ir. E é uma coisa que eu fazia muito,
mandar coisas de Instagram para motivar ele. Tipo assim, vocês que ficam publicando coisas do Canadá, nossa, isso é legal, vou mandar para ele ficar animado. Então, você já me levantou uma pergunta bem interessante que eu acredito que várias pessoas irão se interessar. Ele era a pessoa que não queria imigrar ou para ele tanto faz? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? É porque vários casais, em algum momento, o cônjuge, ele não aceita a ideia de imigrar, porque ele acha que no Brasil está confortável. Aliás, eles têm uma vida confortável no Brasil. No caso de vocês, como que era essa relação? Não, então, desde o início, Lúcia, desde o início, e não foi uma conversa, não, foram várias. Porque como eu tomei frente, meu marido não sabe nada, não sabe sigla nenhuma, não sabe programa, nada. Então, toda a pesquisa fui eu que fiz. Mas a todo momento, a cada passo do plano, eu sentava com ele e falei assim, ó, você tem certeza disso? É muito dinheiro para a gente não ter certeza, para desistir no meio do caminho. É dinheiro jogado fora. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente acabou fazendo foi, ele começou o processo de validação de diploma, estando no Brasil. E é um processo muito caro, só a inscrição é cara. Então, assim que a gente foi fazer a inscrição, eu falei assim, Cristóvão, você tem certeza disso? Porque não adianta nada a gente validar o diploma e ficar no Brasil. Porque não vai adiantar nada, isso não agrega em currículo, não faz, não vai ter sentido a gente continuar no Brasil pagando uma validação de diploma que não interfere em nada no que você está fazendo no Brasil. Para quem não sabe a diferença, existe a validação do diploma e a equivalência do diploma. Essas duas coisas, elas são diferentes. Para termos de imigração, você ganhar pontuação, você faz a equivalência do diploma, que daí é o órgão canadense que vai revisar o seu currículo para ver qual que é a equivalência do seu diploma aqui no Canadá. E isso vale para a imigração. Já a validação do diploma é para você realmente validar o seu diploma para você trabalhar aqui no Canadá. Então, eu participei dos programas, me inscrevi e eu só me inscrevi como se fosse meu marido. Eu mandava e-mail para todas as instituições com vagas boas. Meu marido, ele é especializado em ortopedia, cirurgia ortopédica. Então, eu só me candidatei para as universidades e para os hospitais que aceitavam estrangeiro. E eu falava isso no e-mail. Falei assim, olha, estou no Brasil, vocês vão aceitar e tal. E aí acabou dando match com um hospital privado em Ontário, numa cidade chamada Hispanola, que fica perto de Sudbury. Eu não sei se fala a pronúncia, Sudbury. E aí deu match, fiquei super empolgada, saí fazendo, embalando minha casa inteira. Só que para isso o empregado, o dono do hospital, era a primeira vez que ele estava participando desse programa e ele não tinha noção da dificuldade que seria trazer o Cristóvão para o Canadá. Então, ele precisava do LMIA, que ele não sabia. Então, foi toda uma burocracia e o que aconteceu? Ele não conseguiu o LMIA. E eu não sabia do LMIA. Nessa época, eu estava só focada na questão do programa, de fazer um internship, um internato, uma residência. Então, eu até achei que não seria tão trabalhoso. Tanto é que depois eu descobri que a maioria dos lugares, quem aceita nesse programa é mais universidade, que para eles é mais fácil conseguir do que um hospital privado. E aí, nessa época, eu tinha já embalado a casa, tinha colocado a casa para alugar. Não cheguei a alugar, não, mas aí veio aquele banho de água fria. Fiquei super triste. Isso foi no início de 2019. Fiquei triste, e aí sentei e falei assim, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu falei assim, você quer saber? Por que acontece? Residência é muito mais interessante se a pessoa tivesse vindo para cá fazer um estágio. Conhecer os professores, sabe? Porque isso abre mais as portas. Aí eu pensei, vou mandar o meu marido para o Canadá. Vou mandar ele para universidades para ele ver lá, visitar, conhecer as pessoas, fazer networking. Exato. E aí ele ficou, eu planejei tudo, mandei mensagem para as universidades, então ele ficou uma semana em Oregon, numa universidade nos Estados Unidos, e uma semana nesse hospital veterinário. Porque nesse hospital que deu errado. Por que eu mandei ele para lá? Porque o cara era fera em ortopedia,
E eu falei assim, gente, vai que ele conhece o Cristóvão e topa, né? Falei, nossa, eu acho que eu vou investir. Porque aí eu comecei a estudar sobre LMIA, né? O que precisa. E aí, e também para empolgar meu marido, né? Eu sabia que se ele viesse para cá, conhecesse tudo, ele ia voltar, tipo, muito mais no gás. E dito e feito, voltou super empolgado. Foi uma experiência maravilhosa. Ele foi em novembro de 2019. E assim que ele voltou, foi quando a gente decidiu fazer o processo de validação de diploma. Sentei com ele e falei assim, vamos fazer isso? Porque só de você estar validando o diploma já é um passinho a mais para quem está te vendo. Falei assim, nossa, esse cara é bom e ele vai chegar aqui e vai poder trabalhar como veterinário. Mostra que você tem propósito, né? Que você não é só mais um tentando alguma coisa. Mostra que você realmente está empenhado. Exato. E aí, então, no final de 2019, ele começou o processo de validação, chegou a fazer, a gente fez a inscrição e o TOEFL, e ele ia fazer a prova em abril, e nos Estados Unidos, que a gente tinha uma viagem marcada. Veio a pandemia. E aí ele não fez essa prova, ficamos adiando, né? Porque não tinha como, as fronteiras estavam fechadas. E aí eu dei a louca em mim. Porque o que acontece? Eu fiquei com duas opções. Eu comecei a focar no Canadá. Depois que o cara chamou o Cristóvão na primeira vez que deu errado, eu comecei a olhar para o Canadá. Eu cheguei a fazer intercâmbio no Canadá em 2004. Antes, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para o segundo semestre. Então, eu fiquei 4 meses em Vancouver. Mas nessa época, eu não tinha essa coisa, tipo, eu vou morar aqui e tal. Só que aí, depois que aconteceu todo esse caso, eu falei assim, as coincidências da vida, eu falei, gente, o Canadá tá me chamando. E aí, eu comecei a pesquisar. E hoje em dia, e agora, tipo, no Instagram, tem você e mais um tanto de gente falando e informações gratuitas. E eu teclo muito nessa tecla. Que tem muita informação gratuita. Tipo, na internet. Então, basta estudar um pouquinho que você já consegue entender muita coisa do Plano Canadá. E o site do governo, você acha tudo também. Tudo. Guia do que escrever em cada campo ali do processo. Exato. E aí eu tinha 2 opções. Eu ir fazer no college, porque eu não queria que meu marido saísse da área dele. E fazer um college, tipo, não tem muito, não tenho tanto college em relação à veterinária. Então, eu me dispus, eu falei assim, eu já fiz 2 faculdades, o que mais um college na minha vida? Então, seria uma opção o college ou então uma job offer. Aí vão me perguntar, não, mas como assim que você já estava garantindo uma job offer? Não estava garantindo, não. Eu ia jogar para o universo, vamos ver o que acontece, porque eu sabia que seria difícil, mas eu comecei, depois de tanto estudar, eu sabia que tinha muita gente veterinário que trabalha aqui como técnico veterinário. Não conhecia ninguém que tinha ido como job offer, mas conhecia algumas pessoas veterinárias que vieram para cá com a equivalência de veterinário e trabalhava como técnico veterinário. Só fazendo um parêntese, não é toda província que permite isso, porque tem algumas províncias que técnico em veterinário precisa ter validação também, precisa de prova e tudo mais. Para quem não entende tanto assim ainda de Canadá, aqui cada província tem as suas regras. Então, carteira de motorista, sistema de saúde, várias coisas, cada uma das províncias que elas vão colocar os critérios ali. Então, questão de profissões também, a regulamentação de muitas profissões é de província para província. Então, é bom ter isso em mente também. E aí, o que eu fazia? Todos os dias, de manhã cedo, a primeira coisa que eu fazia antes de sair de casa para trabalhar, entrava nos sites de emprego. Os principais que eu entrava era LinkedIn, Glassdoor, o Job Bank, que é o do governo mesmo, e o Indeed. Entrava nesses 4 e eu não procurava, eu procurava assistente veterinária, técnico veterinário e veterinário. Aí vão falar, por quê? Porque como ele estava em processo de validação de diploma, o cara poderia falar assim, olha, esse cara é bom, vai virar veterinário, vamos contratar ele e depois ele trabalha como veterinário. Então, eu mandava também para o veterinário, porque vai que eles aceitassem, vai que dava. E aí, mandava todo dia, gente, todo santo dia, fingindo que eu era o meu marido, né? Eu entrava porque tem algumas coisas que tinha que ser direto pelo e-mail, não só pelo site, né? O Job Bank tem, às vezes, pede para você mandar por e-mail. Então, eu entrava no e-mail dele e no e-mail eu colocava
o currículo dele, em inglês, óbvio. Eu dava um print da tela do processo de validação do diploma dele, o que ele já tinha feito. Então, afirmando que ele estava no processo de validação. Eu já tinha feito a equivalência de diploma, eu acho que em 2019, quando ele foi para o Canadá, eu resolvi fazer equivalência. Eu falei assim, já vão deixar aí pronto, porque para qualquer processo de imigração a gente vai precisar mesmo, então já deixa pronto. Então, eu mandava isso também, equivalência de diploma. E às vezes comprovação de inglês? Tipo, a nota de TOEFL dele, e Cover para alguns. Não mandava para todos, não. Porque cover letter tem que ser muito de acordo com a vaga. Mas como a vaga dele, a maioria era a mesma coisa, eu acabava usando a mesma cover letter para todos os e-mails. Então, os e-mails eram todos iguaizinhos. Se você entrar na caixa de saída dos e-mails dele, era tudo igualzinho para vários lugares. E ele chegou, eu devo ter mandado, sei lá, teve um dia que eu fui saindo contando, deve ter dado mais de 800 e-mails no total do tanto foi durante mais de um ano que eu fiz isso. Eu quero que vocês prestem atenção nisso que ela está falando. Que tem muita gente que às vezes aplica para 10, 15 vagas, não recebe resposta e o que a pessoa faz? Ela desiste. Ela desiste, porque ela está achando muito difícil. Olha a persistência. Mais de 800 aplicações em um ano, né? Mais um ano e pouquinho, talvez. De tentativa. Guarda esse dado. Que toda vez que você receber um não, lembre-se dessa história. Lembre-se, é uma profissão regulamentada, medicina veterinária, que você não escuta falar, que muita gente está recebendo, mas olha só, o nome disso é persistência. 800 aplicações. E aí eu entrava sempre, e eu até comentei isso com uma estudante de veterinária que veio conversar comigo no Instagram. E desses 800, só para você ter uma ideia, desses 800, meu marido deve ter feito umas 10 reuniões por vídeo. Entrevistas de emprego. Pouco, muito pouco. Não me desanimou. A cada entrevista, meu marido, eu até brinco, porque eu que marcava as entrevistas, né? Aí eu falava assim, Cristóvão, hoje tem uma entrevista para você 8 horas da noite. Aí ele fazia aquela cara assim, vai ser bom. Confia. E aí, depois, no final da entrevista, ele ficava super empolgado, mas é óbvio que era um saco, né? Ter que falar, explicar, contar tudo. E tem coisas que o empregador perguntava, e ele até falava assim, quem sabe disso é minha esposa. Porque eu que estava por trás de todo o processo. Então, mas aí você me levantou uma dúvida bem importante, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente aqui. Qual que era o nível de inglês dele e como que eram essas entrevistas? Não, o nível do meu marido é bom. Uma das coisas também que eu foquei muito nele, que eu tenho inglês, eu falo intermediário, mas a gente fica falando que é intermediário, mas não é intermediário nada, né? Mas assim, eu me viro. O meu marido é bom. Ele fez o TOEFL tipo, sem estudar e tirou uma nota tipo, ótima, 8, sei lá, eu nem lembro. Então, o inglês dele é bom. E as entrevistas eram muito casuais, assim, eram muito informais. Eles chegavam a apresentar o hospital para ele, mostrar por vídeo, perguntavam o que tipo de cirurgia que ele fez, com o que ele trabalhava, com o que ele gostava. Eles ficam... teve até uma entrevista que eu achei interessante, que eles me mandaram, mandaram para ele. Me mandaram é ótimo, mas quando eu falar me é porque é Maria. Ele. Como se fosse um teste psicológico, mais ou menos parecido com o do Brasil, assim, que você tinha que ir respondendo o nível, tipo, de que sim e que não. Mas as entrevistas eram bem informais, nada complicado, não. Perguntando o que ele fazia, com o que ele trabalhava, com quanto tempo que ele tinha de experiência em tal área. E depois falava do hospital, tipo, a gente tem tantos empregadores, a gente trabalha assim, assim, assado e tal. Só que ele chegou a ter que fazer alguma entrevista com perguntas técnicas? Ou foi apenas essas entrevistas informais? Nada? Só informais. O que eu acho super estranho. Estranho não, mas arriscado deles, né? Quando a gente chegou a receber a job offer, eu vou falar mais pra frente, a gente fica se questionando, tipo, era um risco do empregador também. Por que garante que meu marido era um bom funcionário? Mas olha só que interessante, você não apenas aplicou para a vaga, você mostrou que ele estava fazendo a validação, você mostrou a questão da equivalência, você mostrou a questão do inglês, ou seja,
uma pessoa que faz isso já é uma pessoa diferenciada, porque quantos outros estão apenas aplicando, mandando o currículo, né? Então, todo o histórico dele profissional já diz muito sobre ele. Sim, faz sentido, faz sentido. Então, ele chegou a fazer umas 10, mais ou menos, entrevistas por vídeo. Mas aí, na hora que chegava na parte burocrática, tipo assim, nossa, você ainda tá no Brasil e tal, aí falava, quando você vier para a maioria, depois das entrevistas, falava assim, quando vocês chegarem aqui e tiverem o visto, me procura. Uhum. Eu falava, mas não era isso que eu queria. É isso. Aí foi indo assim, e eu não sei se por preconceito, por falta de conhecimento, eu focava muito Ontário, British Columbia, não focava nas províncias do Atlântico, eu focava em todas as outras e não focava na província do Atlântico. Talvez por falta de conhecimento, ou também porque muita gente fala assim, olha, oferta de emprego é nessas aí, no grande. Porque tem mais oportunidade. E realmente tem. Então, é isso que eu ia falar, é o que muita gente fala. Se você olhar apenas o site dos empregos, por exemplo, Job Bank, Indeed, todos aqueles que você falou, e você selecionar por província, é óbvio que tem mais emprego. É onde estão as maiores populações, onde estão o maior número de empresas. Então, é óbvio que vão ter maior número de vagas. Isso não significa necessariamente que a sua oportunidade vai estar lá. Tem mais vagas, mas tem mais competição, tem mais pessoas aplicando, mas talvez não seja o melhor lugar para você. Exato. Então, por preconceito, por falta de conhecimento mesmo, eu não aplicava para as províncias do Atlântico. E aí, um belo dia, eu falei, vou abrir esse leque, né? Vou começar a mandar para aquele lado de lá também. E comecei a mandar, mas foi muito rápido, Lúcio. Eu acho que, foi nos primeiros e-mails. Eu não devo ter mandado muito e-mail para lá. Uhum. E aí teve essa empregadora falou assim, você pode conversar com a gente no dia, não esqueço disso, que era aniversário da minha sobrinha, lá no Brasil. Dia 15 de agosto de 2020. Foi a entrevista dele por vídeo com eles. Foi com um casal, com com a dona do hospital e o marido dela. Meio da pandemia. Uma conversa totalmente informal também. Conversou só com meu marido. Eu não participei nenhuma entrevista eu participei, né? Algumas eu ficava atrás da porta para ver, mas ele saía depois e me contava tudo. E aí ela no dia seguinte ela mandou um e-mail, falou assim, olha, a gente está interessado, se vocês toparem, vamos nessa. Aí eu falei assim, então vamos, Cristóvão. E nisso tinha uma de Alberta, esse caso é interessante. Tinha uma de Alberta também muito interessada, era uma empresa grande, porque aí aqui no Canadá tá muito comum em clínicas, comprando clínicas pequenas, clínicas grandes são clínicas pequenas e tem o mesmo nome. Então, essa clínica grande que estava comprando um tanto de clínicas pequenas estava interessada, chegou a trocar e-mail com a gente. Era em Alberta, e aí o salário era muito bom, ele ia como técnico veterinário, só que eles falaram que eles queriam dividir o custo com a gente, do LMIA. E aí eu fiquei com isso com a pulga atrás da orelha, porque eu sei que isso não pode. Pode dar problema para ele e poderia dar problema para a gente também. Eu sei de muita gente que faz isso, não tô dizendo para não fazer nem nada, né? Cada um faz o que quer. Tem muita gente, tipo assim, meu sonho é ir para o Canadá, eu faço qualquer coisa. Eu conheço gente que pagou tudo do Plano Canadá, coisas que o empregador... Só para chegar. Para chegar aqui. E é isso aí, tá certo, tá feliz, é o que importa. Só que quando ele falou isso, eu fiquei com medo, porque se desse errado, era um dinheiro que ia embora e não ia ter retorno. Só um adendo aqui para o pessoal, que eu acabo tendo contato com vários empregadores também canadenses aqui. Eu até participo de um projeto de Saskatchewan justamente para trazer profissionais estrangeiros para aquela região, porque eles não estão conseguindo. O maior medo dos empregadores canadenses também é que esses empregados, eles simplesmente não tenham responsabilidade em relação ao processo. Eles também têm medo de investir para trazer esses profissionais estrangeiros. Eles não sabem dessa angústia, dessa necessidade das pessoas em chegarem aqui no Canadá. Então, os dois lados estão com medo, né? Então, eu consigo entender esse empregador também. Só que, obviamente, aí que tá o ponto que você falou. É ilegal.
né? O legal é ele pagar pelo processo para que o empregado chegue aqui no Canadá para trabalhar para a empresa dele. Exato. E aí, e eu sei que nesse meio tempo, essas coisas só acontecem comigo, né? Eu sou um pouco lerda, às vezes. E aí, na hora que eu estava conversando com a empregadora daqui de New Brunswick, eu entendi o salário errado. Eu sei que foi uma confusão e no final das contas, o salário de Alberta era muito maior do que o daqui. Só que daqui a empregadora já estava ciente de como era o processo, inclusive o de imigração. Ela já estava por dentro, já tinha conversado até com um oficial, tipo, já tinha um advogado para resolver tudo. E aí eu sentei com meu marido e falei assim: olha, o salário de Alberta está muito maior do que o daqui, só que o daqui vai dar uma chance para a gente do que é o que todo mundo quer. Que eu acho que eu tive que mostrar isso para o meu marido, porque como ele não acompanha o Instagram, ele não sabe da dificuldade que é conseguir um PR. Que é o que todo mundo que vem aqui para o Canadá, todo mundo que vem fazer college quer, e muitas vezes demora muito tempo para conseguir. Sim. E aí eu falei assim, olha, a gente tem esse emprego que pode estar sendo um salário baixo, mas vai dar uma oportunidade gigantesca para a gente conseguir uma coisa que todo mundo quer. E aí... É um primeiro passo, né? É um primeiro passo, é uma porta de entrada. Exato. E aí sentamos e falando assim, olha, aí é o que eu falei para você, que desde o início eu pontuo isso, sento com meu marido, conversa. É isso mesmo que nós vamos fazer? Para não tomar decisões que depois eu arrependa ou que ele fique chateado, né? Então, como o salário era baixo, eu tinha muito medo. A gente tinha uma vida confortável, muito confortável no Brasil, com rede de apoio, porque a gente tem filho. Sim. Então, tudo tinha que ser muito bem pensado. Então, eu falei assim, olha, o salário não é bom, mas eu queria, tipo, se você estiver infeliz, se o hospital não for legal, se você estiver trabalhando com uma coisa que você não tá gostando, a gente junta nossas coisas e volta pro Brasil numa boa. Então, vamos nisso, focando nisso, ok. Desistimos de Alberta, agradeci, falei que eu estava receosa e tudo, agradeci, mas não deixei as portas fechadas. Falei muito assim, importante, muito importante. Lá no Canadá, eu acho que pelo fato da gente estar aqui pela oferta de trabalho, eu acho ético da nossa parte ficar no hospital por um tempo, inclusive porque a empregadora é muito legal, eu vou falar mais para frente dela. Então, eu não quis deixar a porta fechada para esse de Alberta, até porque é uma empresa que está comprando várias clínicas pequenas, então não posso fechar. Oportunidades do futuro. Oportunidades para o futuro. Então, a gente acabou resolvendo, decidimos para vir para cá, mesmo com o salário baixo, e ele vinha para cá como assistente em veterinário. Então, abaixo de técnico ainda. Então, ele foi contratado como assistente e ela muito esperta, tipo, ela estava muito por dentro mesmo do processo todo, que era muito legal, porque, por exemplo, para a gente receber a nomeação provincial, ela falava assim, olha, coloca no seu currículo tudo que ele sabe fazer, mas coloca também o que está na vaga que eu estava pedindo. Que são as duties que você encontra lá na descrição do NOC, gurizada. Vocês olha, vocês têm que estar ligados nessa ideia. Eu ia fazer isso já, mas eu achei legal que ela mandou eu fazer. Tipo assim, ó, coloca tudo que eu pedi na vaga, coloca no seu currículo. Sinal de que ela realmente sabia sobre o processo. E isso é um baita de um diferencial. E aí, isso foi em agosto, que foi a entrevista que a gente decidiu, optou, e eu achei isso... Eu sou muito aberta, sabe, Lúcia? Então, por exemplo, quando eu entendi o salário errado e depois eu vi que eu tinha feito confusão e tal, eu mandei um e-mail para ela, inclusive falei que era eu, não falei que era o Cristão, não, falei, sou eu mesmo, Betânia. Eu falei assim, olha, eu tenho um filho, nessa época eu não tava com o segundo filho ainda, eu tava só com... Eu escrevi para ela e falei assim, olha, eu queria que você fosse muito honesta comigo, eu tenho um filho, eu não lembro quantos anos que ele estava na época, de 3 anos, eu acho, e por um tempo talvez eu não vou conseguir trabalhar. Esse salário dá pra gente viver aí numa boa? E ela foi super simpática, ela respondeu para mim tudo, ela fez tipo toda a despesa, todas as despesas fixas para mim, falou assim, ó, você vai pagar isso mais ou menos de aluguel, isso de tudo. E eu tinha já uma planilha de Excel onde eu estava fazendo se eu fosse fazer o college, como que seriam os nossos gastos. Então, aí eu joguei lá
E falei assim, vamos, porque eu teria também o aluguel do Brasil. Falei assim, vamos, e é o que eu pensei, e o que eu falo isso para todo mundo. Se der errado, junta as coisinhas, volta, tá tudo certo, vida que segue, tá tudo beleza. Então, a gente aceitou, e aí o processo foi correndo, e a gente recebeu a nomeação provincial em final de novembro. Isso de 2020. 2020, exatamente. Meio da pandemia, vamos lembrar, meio da pandemia. No meio da pandemia. E mesmo assim, como o fato de eu já ter recebido um banho de água fria no início, a gente custa acreditar, né, Lúcia? Então, assim, receber uma nomeação provincial, aí meu marido falou assim, já tá certo. Não, não tá certo. Calma que ainda tem ainda pedir visto de trabalho e vamos ver se vai aceitar ainda, porque pode ser que eles não aceitem. E foi isso que aconteceu, né? Aí, só lembrando que para quem recebe nomeação provincial, não é toda job offer que dá nomeação provincial, né? Só fazer parênteses aí. Então, a gente se qualificou para um processo de imigração aqui de New Brunswick, que dava a oportunidade de ter essa nomeação. E com a nomeação, a gente recebe 2 cartas. Uma para você pedir o visto de trabalho e a outra para você fazer o pedido já do visto de residência, do visto de residência permanente. Eles fazem isso porque, teoricamente, o visto de trabalho sai muito mais rápido do que a residência permanente. Deveria sair mais rápida do que a residência permanente. Só que com essa pandemia, com essa confusão toda do consulado, não foi isso que aconteceu. Então, eu apliquei para o PR, o meu PR foi via papel, né? Foi pelo correio. Então, eu imprimi todos aqueles... Eu fiz tudo sozinha, vale lembrar. Muito importante. Acesso gratuito aí. Qualquer dúvida que você tivesse para preencher qualquer formulário, é só jogar no Google que você acha a resposta. Tem muita... Facebook, WhatsApp, no Instagram mesmo, a Lúcia mesmo, que abre caixinha de pergunta praticamente todos os dias, todo mundo fazendo as mesmas perguntas, ela dá as mesmas respostas o tempo inteiro. Inclusive, se você acessar o site oficial do Canadá, pelo site da província de New Brunswick, gente, no site oficial tem um manual de aplicação de cada processo, é só você ler lá certinho, eles também têm telefone, e-mail para você tirar dúvida, então realmente eles querem que você faça o processo sozinho, né? E eu também não queria gastar, né, Lúcia? Porque é um processo, tudo é muito caro. O PR é caro pra caramba, eu achei o PR muito caro. O visto de trabalho caro, exame médico, tudo isso vai juntando, vira uma... Ainda mais que é uma conta que você paga em dólares, aliás, que ela é em dólares canadenses, mas que você tá pagando ainda em reais, né? Então tem a conversão aí que acaba sangrando um pouco. E só fazer um parênteses que eu esqueci de comentar, porque às vezes quem vai assistir a live é de veterinária, eu descobri nessas minhas 1000 pesquisas que são quatro etapas para validação de diploma de veterinária. Tem a inscrição, tem o TOEFL, aí tem uma prova prática, teórica e uma última prova prática. E no meio aqui tem uma prova como se fosse uma OAB. Prova teórica também. E aí eu descobri que assim que você faz essa OAB, antes da prova prática, que é a mais cara de todas, se você passa nessa penúltima prova, você já pode trabalhar como veterinário. Então, por isso que a gente optou por fazer a validação de diploma estando no Brasil ainda. Porque como a última prova prática é a mais cara de todas, eu acho que ela é em torno de $7.000, ganhando em dólar é muito melhor pagar a prova do que pagar em real. Então, a gente decidiu fazer a validação de diploma porque eu sabia que ele ia poder trabalhar como veterinário antes dessa última prova, aqui no Canadá. Mas olha só que interessante, a prova prática da medicina, a última vez que eu vi, né, a medicina normal e não a veterinária, ela custa 2.400, da última vez que eu vi, a prova prática de medicina, 2.400, só que tem mais provas, né? A de veterinária são 4 dias e são todos bichos. Então, ele vai ter que ter acesso a todos os bichos. Não seria só o que ele trabalha, que é com clínica de pequenos. Ele vai ter com boi, com cavalo, tudo. Então, eu acho que ela é tão cara, assim. São mais dias de prova. Então, por isso que eu recapitulei, só voltei nessa parte por conta disso. Porque eu acho isso importante, porque esse processo de validação é tão caro, por que eu decidi fazer estando lá no Brasil? Então,
Isso, que aí eu descobri que ele poderia trabalhar como veterinário assim que ele fizesse essa segunda prova teórica. Uhum. Aí a gente recebeu, eu apliquei para o PR dia 1º de dezembro de 2020, Uhum. por correio. E aí eu estava esperando, porque ela tinha que me mandar, porque o nosso, para pedir o visto de trabalho, o nosso é LMIA Exempt. A gente não precisa do LMIA, mas ela precisava me dar uma numeração para comprovar isso. É alguma papelada que ela tinha que preencher, ela tinha que me dar um número para eu poder colocar nos formulários que eu estava preenchendo. Então demorou mais um pouquinho e eu apliquei para o visto de trabalho dia 9 de janeiro de 2021. Então, você aplicou primeiro para residência permanente para depois aplicar para o visto de trabalho. Gente que espera, porque a carta que a gente recebe pedindo para aplicar para o visto de residência permanente, ela tem uma data limite. E a nossa data era agosto de 2021. Mas eu falei, já estou com tudo pronto, para que eu vou enrolar? Já vou aplicar agora. E na época eu lembro que eu entrei, demorava tipo 2 anos para a residência permanente sair, provavelmente, eram uns 2 anos, e o visto de trabalho começou a bagunça. Supostamente seria aproximadamente 6 meses, né? O normal é uns 3 meses, né, Lúcia? Depois que aplica, o normal, tipo, sem pandemia, sem nada, é por volta de uns 3 meses. No nosso caso, eu apliquei dia 9 de janeiro de 2021, a gente só foi receber a aprovação início de dezembro de 2021. Deu tempo de eu ficar grávida, ganhar neném e receber o visto de trabalho. Então, nesse tempo aí, foi um ano muito angustiante, porque eu fico imaginando para você que está aí esperando seu PR, e eu sou a louca do Webform, Lúcia. O pessoal lá do grupo do WhatsApp sabe disso, porque mandava mesmo. Eu não sou grossa, muita gente é da Webform, mas eu nunca fui grosseira nem nada. Mas eu passava no grupo de WhatsApp, que inclusive, o Gabriel, que participou antes, eu conheci ele nesse grupo. Eu conheci só pessoas do bem no grupo, que o grupo de espera de quem aplicou para o visto de trabalho. Então, se uniu muito. E aí, no meio do ano de 2000, eu apliquei em 2021, né? No meio do ano de 2021, começou a receber um tanto de negativa de visto de trabalho. Então, foi dando socorro, o que pode acontecer? E aí o gente falava assim, mas o seu é nomeação provincial, não tem como. Eu falei, não sei, estão negando coisa que não era para negar, que estavam negando por conta de língua. Como que o consulado começa a negar uma coisa que a pessoa foi contratada por alguém, quem tinha maior interesse que a pessoa fale inglês ou francês é o empregador. Mas, enfim, começou a ter essas negativas, a gente ficou super angustiado. Mas o grupo foi 10. Para mim, esse grupo está no meu coração para sempre. Tanto é que eu ainda estou no grupo, mesmo depois de tudo. Ajudando os que ainda estão lá. Exato, e esperando os que ficaram para trás para ver se vem. E eu cheguei a participar, eu não sei se você chegou a postar, eu cheguei a dar uma entrevista para o UOL, junto com mais 5 que estavam no grupo, pela espera que eles não tavam, que o nosso visto de trabalho não estava, e o que a gente, na entrevista, o que a gente estava indignado era porque Quebec estava fazendo feira de recrutamento, chamando tudo, e não estavam chamando quem tinha aplicado. Sim, a gente muito chateado por isso. E os webforms que eu mandava também era porque eu estava no grupo de visto de trabalho e um grupo que era de vistos em geral. E saía aplicação de visto de estudo todos os dias, Lúcia. Todos os dias. Tinha tipo uns 40 aprovação de visto de estudo e nenhum de trabalho. Nenhum. Aí eu ficava indignada. E a gente, uma menina, uma Gislaine, se ela ver isso, ela vai ficar famosa, hein? Ela fez uma planilha de Excel maravilhosa com todo mundo, não era só visto de trabalho, todo mundo que aplicou, quando que fez biometria, quando que fez, para ela ter uma noção de qual que era o tempo de espera. Então, eu usava essa planilha, não com o nome das pessoas, mas com gráfico, tipo, tanto de visto de estudo quanto de visto de trabalho, e mandava por webform. Eu falei assim, gente, a gente está aplicando igual o visto de estudante, por que vocês estão demorando tanto e tal? A gente só quer E outra, que o trabalhador ele vai chegar aqui com o emprego garantido e já trabalhando para contribuir com a economia canadense. Exato. Né?
Exato. Mas é o que a gente Mas, discutia também, né, Lúcia? Querendo ou não, o visto de estudo rende muito mais para o governo. isso é excelente de se pontuar, porque muitas pessoas falam assim, ah, meu Deus, e aí, e aí? É um fato, gente. Os estudantes internacionais, eles trazem muito dinheiro. A imigração é um dos pilares da economia e os estudantes internacionais, eles ajudam a financiar a própria educação aqui do Canadá. Isso está escrito nos sites oficiais do Do governo. Canadá. Não é com conteúdo aleatório, não. Está escrito no site oficial do Canadá exatamente isso. Então é interessantíssimo para o governo que você venha como estudante. É financeiramente viável para o governo. Você está trazendo dinheiro para a própria economia do Canadá, sabe? Então eu mandava, eu fiquei, muita gente teve muito medo de fazer entrevista, mas eu falei, você quer saber, eu vou fazer. Tô nem aí, não. Não é nem aí, mas eu não estava pedindo nada demais. Eu estava só falando o que realmente estava acontecendo. Porque uma coisa é você sair promovendo, o Canadá precisa de gente, precisa de gente, precisa de gente, e não está dando conta de quem já aplicou, né? Então, eu estava cobrando por uma coisa que eu paguei eu paguei para aplicar para o visto de estudo. Eu não estava Para o visto de trabalho, né? visto de trabalho, desculpa. Uhum. Estava pedindo nada além do que eu paguei por isso. Isso, então, Respostas negativas, mas eu queria uma resposta. exato. Então, tem duas coisas importantes aqui que eu também gosto de pontuar e a gente está bem aligned, a gente está bem alinhada nesse sentido, que é, a imigração, aos meus olhos, em muitos pontos, não tem padrão. Então, às vezes, a gente tenta ficar buscando o padrão e isso nos gera muita angústia, tá? A minha história é um baita de um exemplo disso. Eu fui uma das primeiras a aplicar para residência permanente e até hoje não tem resposta, mas tem pessoas que aplicaram muito depois de mim, exatamente pelo mesmo processo que eu, que já receberam. Então, assim, não tem nenhum padrão cronológico para a gente se apegar e falar assim, não, agora eu tô seguro. Não, isso, assim, te deixa muito angustiado e frustrado. E outra coisa é importante ter essa consciência de que é um direito seu. Você pagou por algumas questões. Aliás, não é que seja direito, mas você entende como que o processo funciona e você sabe que você está pagando por algo. Ou seja, você é igual a todo mundo, sabe? É importante você ter consciência disso, porque muitas pessoas têm aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Ela se coloca numa posição que o Canadá é extremamente superior e que ela tem que aceitar tudo que está sendo imposto a ela. Não, existem recursos, tal como o Webform, tal como o ATIP, você pedir os notes da sua aplicação. E eu falava muito isso lá no grupo do WhatsApp. Quem não é visto não é lembrado. É justo. Vamos, tem que falar. Por exemplo, eu não fiz o exame médico antes, porque agora durante a pandemia eles começaram a liberar fazer antes de aplicar para o visto. Então eu fiquei esperando um tempão eles me mandarem o pedido de exame médico e não me mandaram. Então eu mandei o webform, falei, vocês não vão me mandar, não? O que eu quero fazer, já estou pronta já. E aí eu fazendo sem pedido. Então, na hora que eu recebi, eu mandava. E algumas pessoas falam assim: não é legal ficar mandando webform, não tem efeito e tal. Eu nunca fui mal educada, nunca fui grosseira, eu só pontuava, tipo assim, olha, eu apliquei tanto, estou esperando, aguardando, tá esperando. E sempre tinha alguma coisa. Afeganistão, teve uma outra, o que era o outro? Nossa, várias vezes da Rússia, a guerra da Rússia, a morte da rainha, o Afeganistão, várias coisas. Com profissões de emergência, tipo, sim, frontline workers. Exato. Tinha as profissões. Não, agora a gente só tá chamando essas profissões, não são. Daí eu falava assim, gente, cada hora é uma desculpa. Então, mas eu entendo, porque neste período em específico ainda estava com aquelas questões da pandemia, então tudo assim saiu de ordem, sabe? Para muitas pessoas ainda está fora de ordem, né? Exato. Por causa dessa questão. Então foi um momento bem conturbado ali da imigração e que com certeza afetou muita gente. Então, e o que me deixava mais chateada é porque o visto de estudo, essa mesma argumento para o visto de estudo não acontecia. Então, eu continuei mandando, mas enfim, aí acabou que a gente recebeu o visto de trabalho início de dezembro de 2021. E aí eu estava com o neném, né? Meu bebê nasceu dia 9 de novembro, então eu pedi para a empregadora para a gente ficar mais um tempinho, que eu queria dar as primeiras vacinas no Brasil e tal. E também para me organizar, porque eu não estava esperando que o visto de trabalho ia sair naquele momento.
Não é que eu não estava pensando nisso, porque eu estava aguardando desde janeiro. Mas aí, no que saiu, eu tive que me organizar. E a empregadora, super gentil, falou, não, pode vir quando vocês puderem. Então, a gente chegou aqui em março, dia 6 de março desse ano. E, para nossa surpresa, um mês depois, o nosso PR saiu. Aê! E o que era para ter demorado mais, né? Não estava esperando também que o PR fosse sair tão rápido. Então, ele saiu com um mês que a gente estava aqui, a gente ganhou de presente de mêsversário de Canadá, o PR também. Então, olha só, um mês depois de vocês chegarem aqui no Canadá, com a job offer, vocês já receberam a residência permanente do Canadá. Exato. Então, eu falo que eu tive sorte, eu não nego isso, eu acho que eu tive sorte, sim. O meu objetivo... Em qual sentido? Em qual sentido? Com o PR. Eu nunca falei assim, nossa, eu quero ir para o Canadá PR. Não, eu estava em busca de uma job offer para vir para cá legalmente com visto de trabalho. E aí eu ainda pensava, falei, nossa, eu tenho que focar em algum lugar que tenha processos de imigração que sejam atraentes. Então, o meu objetivo nunca foi vir já com PR, porque, igual eu já tinha falado, a gente tem mais de 35, quando a gente começou o Plano Canadá, com filhos, que é complicado, querendo ou não. E Dois filhos, né? Dois filhos. Com uma profissão regulamentada. Então, tinha tudo para ser difícil, tudo para ser complicado. Então, eu nunca sonhei tão alto de já chegar aqui com BR. Então, eu estava querendo chegar aqui legalmente com visto de trabalho, validar o diploma do marido, ele começar a trabalhar como veterinário e a gente ir conseguindo as coisas. Então, quando eu falo que eu tive sorte, é que eu consegui um PR aí no meio do caminho, no job offer que eu nem estava contando, que eu não estava nem mandando nada para aqui, para a província do Atlântico. Quando você fala sorte, aos meus olhos, na verdade, é que você aplicou para uma província que tem facilidade em relação ao processo de imigração. Se porventura você tivesse aplicado por Ontário, você não teria o fator sorte, sabe? Então eu acho que o fato de lá atrás você ter optado assim, opa, vou abrir o meu leque e aplicar para outras províncias que não sejam apenas Ontário e British Columbia, foi ali que você encontrou a sua sorte, que na verdade foi fruto do seu esforço aplicando mais de 800 vagas até você conseguir essa sorte, né? Então, muita gente acaba escutando essa questão de sorte e eles levam para outro caminho. Falam assim, eu não tive sorte, então agora não vou aplicar. Não vou tentar. Não vou tentar. Não é bem assim, não é bem assim. Escuta, a sorte que ela está dizendo é fruto de 800 aplicações, dela ter suporte, a gente fala aqui no Canadá, né? Mas ela ter auxiliado o marido dela, ela manteve as costas do marido dela durante todo o processo, ou seja, eles estavam trabalhando em conjunto, tá? Ela sempre sentava e conversava com ele, explicando todos os passos. Então, quantos casais que estão alinhados dessa forma para conseguir suportar essas 800 aplicações, essas 10 entrevistas, essa abertura de leque para chegar a esse momento ali que ela está falando que teve sorte? Que na verdade não vamos menosprezar o seu esforço, porque vocês tiveram um baita de um esforço para chegar onde vocês chegaram. O pai que fala assim, não pode ficar falando que, porque você correu muito atrás, e eu sei disso, eu dou valor demais a isso. Mas quando eu falo de sorte, porque muita gente me pergunta, eu quero ir também, nossa, consegui o PR. Eu falei assim, gente, às vezes vocês estão focando numa coisa que... Para que focar no PR? Vamos focar primeiro na job offer? Se você já conseguir a job offer, que talvez muitas pessoas não saibam, se você chega aqui com visto de trabalho, meu amigo, a vida é extremamente diferente. Por quê? Você chega já com um trabalho. Se você trabalhar um ano aqui no Canadá, você abre portas para inúmeros programas de imigração. Então, às vezes, se você foca muito na residência permanente, você fecha os seus olhos para as outras oportunidades. Então, eu acho que é isso que a Bethany está falando, que talvez pode acender a chave aí para vocês. Exatamente. Virar a chave, né? Exatamente. Então, eu não focava no PR, eu queria uma job, eu queria ir legal pro Canadá, trabalhar. É isso que eu queria. E aí eu, chegando aqui, eu ia descobrir qual caminho seguir para tentar o processo de imigração. Então, acabou que a gente conseguiu as duas coisas. E eu te mandei mensagem, você até repostou, mas eu falo isso muito. O não a gente já tem.
sabe? Então, você vai mandar currículo para vaga de veterinário, seu marido não é veterinário, vou. Vai que ele olha com outros olhos, nossa, tá validando diploma e tal. Eu tenho que correr atrás do sim. A gente deve ter feito, igual eu falei, umas 10 entrevistas por vídeo, no meio desses 800, é pouco pra caramba, mas eu precisava de uma chance. Eu só precisava de uma chance. Eu fui atrás dessa uma chance. Eu não precisava de duas, eu precisava de uma. Exatamente. E querendo ou não, você até conseguiu duas, né? Na verdade, você descartou a segunda, que você focou na primeira. E foi isso que fez com que você conseguisse até a residência permanente. Mas o que eu gostaria até de pontuar para quem está nos assistindo, eu quero que você tire tudo que há de proveito dessa história, porque é uma história muito diferenciada. Eles tinham mais de 30 anos, trabalhavam numa profissão regulamentada, ela tinha 2 filhos, que muita gente acaba usando tudo isso como objeção, né? Para não tentar. Então, olha lá, escuta a história deles. E uma das questões mais importantes é como eles fizeram as aplicações. Olha tudo que eles já tinham, carta na manga ali, na hora de aplicar. Já tinha o resultado do inglês, já tinha o início, a equivalência do diploma, já tinha iniciado o processo de validação, já tinha uma experiência de trabalho, nível de inglês o suficiente para ele conseguir se defender ali na entrevista de emprego. Então, assim, eles estavam preparados. Só precisava de uma oportunidade. E o que eles fizeram? Aplicaram mais de 800 vezes para buscar essa oportunidade. Exato. E aí a sorte continua sorrindo pra gente, Lúcia, porque a empregadora eu não dá vontade até, eu fico até emotiva, porque assim, melhor impossível. Tipo, chegar aqui, ficamos super bem recebido. Ela deixou a casa pra gente pronta, toda com comida na geladeira, comida na despensa. Ela emprestou carro pra gente durante um tempão. Quando os pais do meu marido vieram também, ela empresta o carro de novo, porque não cabe todo mundo num carro só. Igual agora no Natal, eu tinha desistido de comprar uma árvore de Natal, porque é custo, tudo é custo, né? A gente fica aí poupando. E ela falou, não, faz questão, o primeiro Natal de vocês aqui, levou a gente para ir pegar a árvore natural, cortar com a gente na fazenda e tudo. Então, só tenho a agradecer mesmo tudo que ela faz. E é mais uma das coisas, igual eu falei, é arriscado para ela contratar alguém sem conhecer do Brasil pra caramba. Imagina se o pessoal chega aqui e é tipo, muito ruim veterinário, não é nada bom no que porque falar que faz alguma coisa, mas pode chegar aqui e não fazer nada, né? Porque não tem como comprovar, eles não chegaram aqui, tipo, ligar no hospital algum que ele trabalhava. Então, é um risco dela também. É um risco nosso vir também? Óbvio que é, porque eu não sei o custo de vida daqui, como que seria a vida aqui, com o dinheiro que ele ia receber e tal. E a gente, por isso que eu falo, que a sorte continua sorrindo para a gente, porque a empregadora é muito legal, o hospital está sendo ótimo. Então, mais uma eu já vim com isso na cabeça, né? Pelo fato da gente ter conseguido o PR por eles, por questão de ética, por gratidão mesmo, eu acho que ele tinha que ficar pelo menos uns 2 anos aqui. Mas do jeito que tá super ótimo por mim, pode ficar o tanto que quiser, pagando bem, que mal. Que mal tem. Mas esse é um ponto bem importante também da gente conversar, que muitas pessoas, igual você falou, vocês ganharam a residência permanente em março. Vocês poderiam muito bem falar assim, não, um abraço, já consegui, eu atingi o meu objetivo. Mas não, por ética, por moral, vocês decidiram ficar. E ela, obviamente, está se sentindo extremamente grata e retribuindo tudo isso para vocês. Porque vocês estão suprindo uma necessidade da empresa dela, né? Olha só que interessante. Inclusive, muita gente faz isso, né? Depois que sai o PR, fica totalmente livre e poderia. E ele ganharia mais em outros lugares, com certeza. Ele conseguiria ganhar mais em outros lugares. Mas por tudo que ela está fazendo, por ela ser uma boa pessoa e pelo fato de ele estar aprendendo também. Tal. Então, a gente vai acabar ficando por conta disso. E a gente está bem adaptado, está super bem, as crianças estão bem, então é isso que importa. E eu estou sempre perguntando, porque meu marido não é muito de falar, de expressar, então eu fico, porque eu sei que ele ama o que ele faz, então eu prezo para ele ser feliz no que ele faz. Então, eu estou sempre perguntando, você tá bom? Porque, querendo ou não, ele ainda não está trabalhando como veterinário. Ele não está fazendo aquela vida louca que ele tinha no Brasil, fazendo cirurgia todos os dias, fazendo cirurgia ortopédica todos os dias. Então, diminuiu o ritmo e diminuiu o tanto que ele mexia com cirurgia. Mas ele ainda está bem. Então, na hora que ele validar o diploma, aí
Aí tudo fica perfeito. Uhum. Você acha que ela abriria uma oportunidade para ele trabalhar como veterinário na clínica com ela? Acho que sim. Só que, como eu já pesquisei, né, Lúcia? Pesquiso. Veterinária ganha-se muito bem aqui no Canadá. Muito bem mesmo. Então, e o céu é o limite. E várias vezes eu mando ofertas de trabalho para o meu marido para ele ir vendo também, né, Lúcia? Igual eu fazia no Brasil, eu faço aqui também para ele ver como que funcionam as coisas por aqui. E aí, os salários são muito bons. E eu falei assim, como a minha raiz era o Brasil. Depois que eu consegui cortar essa raiz, cortar a raiz aqui no Canadá é muito mais fácil. Então, para onde tiver que ir, eu vou numa boa. Então, mas eu acho que eu não sei se ela pagaria tão bem contra outros lugares, porque aqui é uma província que tem um menor salário mínimo, então não sei se ela conseguiria pagar super bem, mas se a gente vivendo bem, sendo uma proposta boa, e se ele ficando bem também, feliz, porque aqui é uma cidade pequena, comparado com grandes centros, né? Então, eu não sei o tanto que ele trabalharia, o tanto que ele gostaria, tantas cirurgias que ele poderia ter e tal, essas oportunidades. Você me levantou um outro ponto bem importante que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam se interessar. Porque vocês moravam em Belo Horizonte, Exato. né? Que é uma cidade grande, Minas, né? E agora vocês estão numa cidade pequena em New Brunswick, vocês estão em Moncton, né? A gente mora em Riverview, que é tudo aqui do lado. Tudo é do lado de Moncton. Então, assim. Fala assim, é um condomínio de Moncton. Pois é do lado de Moncton. Então, vocês estão em Riverview. Como que isso tem sido para vocês? Sair lá de Belo Horizonte e agora ir para Riverview? Eu confesso que a gente não estranhou muito, não. Assim, a gente já não era muito de agito, nada disso. Então, para a gente não foi uma grande mudança, não. Assim, o que a gente tem de mudança é o que todo imigrante tem, família, amigos, essas coisas. Mas questão da cidade em si, não. Tanto é que a gente foi para Montreal visitar uns amigos que vieram do Brasil para cá, e aí a gente falou assim, nossa, gente, a gente até desacostumou com o trânsito, com o barulho de buzina, com gente andando na rua sem parar, porque aqui não tem essas coisas. Desacostumou. Mas por enquanto tá bom. Confuso. Eu tô muito pouco tempo aqui. A sensação que eu tenho é que eu ainda tô na fase de adaptação. Sim. Então, eu não senti muita diferença. O Cristóvão sente diferença mais em quesito da profissão dele. É diferente, né? As coisas funcionam de forma diferente por aqui. Mas em questão da cidade, não. Perfeito. E se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nesse caminho para conquistar a job offer, qual conselho seria? Não desistir. Colocar no papel mesmo se é isso que realmente você quer e correr atrás. Porque, igual eu falei, a gente só precisa de uma chance. E o não a gente já tem vários, né? Tanto é que eu mandei vários e-mails, a gente nem responde, tem pessoa que nem responde, a maioria não responde, e algumas outras respondem, quando você chegar aqui no Canadá, tiver visto de trabalho, me procura. Seu currículo é muito bom, você tá aqui, você já tá aqui. E nisso, porque eu já falava no e-mail que a gente não estava e tudo. Então, tinha tudo pra gente desistir, igual foi falado, né? A gente tem mais de 35, que eu cheguei a cogitar Express Entry, cheguei a fazer, falei assim, não, se eu fizer a prova de inglês também, o marido fazer, não ia dar certo, porque a pontuação estava muito alta. Ainda bem que a gente não foi nisso, né? Porque depois da pandemia ficou um tempão sem e muita gente acaba focando só no Express Entry e esquece das outras. E além de não desistir, é estudar. Porque eu acho, porque se você entender dos processos de imigração de cada província, isso faz tanta diferença, tanta diferença, porque às vezes você ganha ponto numa província por uma coisa que na outra você não ganha ponto. Exato. Então, por isso que é bom buscar o passo a passo de cada província e abrir o leque, né? Outra coisa é você mandar e-mail, não ficar focando só num lugar. Abrir o leque mesmo. Eu cheguei a mandar até para o Yukon, para você ter ideia, porque os salários lá são muito bons, não tive resposta nenhuma. Então, o negócio é ampliar o leque e ir atrás do sim, porque o não todo mundo tem. E estudar inglês, o que a Lúcia sempre fala, estudar inglês
do inglês, focar. O estudar o inglês e o networking e conhecer a sua área de trabalho, essas três coisas aqui, na minha opinião, são os elementos principais para você conseguir uma job offer aqui no Canadá. E todas as pessoas que conquistaram, elas tinham essas três coisas, além de pensar fora da caixa. Você pode ver, se você está buscando uma job offer, presta atenção no que as pessoas que conseguiram, quem atingiu aquilo que você está procurando, o que elas fizeram para conseguir a job offer. Você pode perceber, todos eles saíram da caixa. Ninguém conseguiu fazendo só o básico, só o mesmo. Não, é sair fora da caixa, pensar fora da caixa. E numa dessas buscas, eu não queria deixar de falar isso não, porque eu acho isso super importante. Numa dessas buscas, eu descobri que no site do governo, eles têm todo mundo que aplicou para o LMIA, todos os empregadores que aplicaram para o LMIA, os que tiveram os LMIA positivo e os que tiveram negado. Então, uma das coisas que eu fiz, que eu achei muito esperteza da minha parte, Lúcia, só que não deu certo. Adoro. A tal da sagacidade, eu adoro. Eu entrei na lista e eles atualizam a lista de 4 em 4 meses. E aí eu entrava na lista, pegava, e a lista vem em Excel, ainda fica fácil de você filtrar. Você pega o empregado, você pega o tipo de profissão, aí eu colocava lá, técnico veterinário. Aí aparecia todos os empregadores que tiveram LMAE positivo. Aí o que eu fazia? Mandava o currículo para eles. Certeza. Certeza. Conseguiram o LMAE, por que não vão tentar de novo? Exato. E uma outra coisa que eu até deixo de dica aí pra gurizada, eu até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, que no próprio site do Job Bank, você consegue procurar os empregadores que já contrataram profissionais estrangeiros. Exato. É a mesma coisa. Você vai lá, olha o nome da empresa, você precisa ficar no Job Bank? Claro que não, tem um monte de opções. Você vai entrar no site da empresa, você vai entrar no LinkedIn da empresa, você vai achar um guerreiro que trabalha naquela empresa e fazer networking. Exato. Você tem que pensar. Na hora que você entrava, eu entrava no site, por exemplo, e via lá, tipo, Steph, entrava e via um nome meio em português, tipo, essa menina deve ser brasileira, mandava e-mail para ela, falei assim, aqui, como você conseguiu essa job offer? Eu acho que, ainda mais, o site do governo, eu acho o site deles, assim, perfeito, igual você falou. Tem como a gente ver por província quanto que está chamando de veterinária, o salário de cada província, tudo dá para você... Tem tudo. Não, é perfeito, gente. Então, o negócio é estudar também. Então, uma das coisas, além de ficar mandando e-mail e tudo, é estudar, conhecer do que você está fazendo. Uhum. E um gasto que você vai ter a menos depois, você pode aplicar o visto sozinho, para o PS sozinho, porque você estudou tanto, que você já está segura para fazer as coisas sozinha. Perfeito, exatamente. E esse dinheiro que você economizou fazendo os processos sozinho, isso aqui você pode fazer? Investir em qualidade de vida quando você chega aqui no Canadá. É comprar um carro, alugar uma casa melhor, sabe? Tudo, se você analisar, tudo vai se caminhando para você ter uma vida melhor aqui no Canadá, sabe? Eu acho que essa é a lição que a gente tem para deixar aqui para o pessoal hoje, né? Certeza. Ainda mais na hora que você pensa, assim, eu não tive que pagar college. Aí você fica até feliz. Você fala, os perrengues acontecem, você fala assim, você não precisou pagar college. Nossa, é muito bom mesmo. E eu queria te agradecer, Betânia, por você aqui com toda essa sua espontaneidade, né? Toda a sua destreza, sagacidade, contar a história de vocês, que realmente é uma história atípica. É uma história atípica, mas por quê? Lá na frente, vocês pensaram fora da caixa, você perseverou, não desistiu, e por isso que vocês estão colhendo esses frutos. Então, gostaria de agradecer o seu tempo para você contar um pouquinho da sua história aqui, da história da sua família para nós. Ai, Lúcia, eu que agradeço, já te acompanho faz muito tempo já. Você deve ter sido uma das primeiras que eu comecei a acompanhar aqui, quando eu comecei esse Plano Canadá. Eu te desejo tudo de maravilhoso. Eu acho que quando seu LPR sair, seus milhares de seguidores vão chorar junto com vocês. Eu tenho certeza absoluta disso. Tipo, vai ser a conquista de todo mundo. Não vai ser só sua, não. De todo mundo que te segue, estamos aí na expectativa. Todo dia que eu entro no Instagram, eu falo assim, gente, eu fico imaginando como que você vai contar. Minha filha, eu já fiz vários planos. Confesso que eu também já penso nisso. Acho que você merece tudo de bom. Você sempre está sempre surpreendendo, cada coisa nova aparece no seu canal, e isso eu te admiro demais. Você está ajudando tanta gente, daqui a pouco você pode contabilizar todo mundo que você tem ajudado. Então, eu te agradeço pela oportunidade, agradeço por você ser aberta e estar ajudando.
eu tava lembrando ontem como que eu comecei a seguir seu Instagram, que foi através da Paula no Canadá, que ela tinha citado, e o tanto que você mudou, o jeito que você fala, o jeito que você passa a informação, lembrando o tanto que você era cruazinha lá atrás, quando chegou aí no Canadá, chegou aqui. Então, te agradeço mesmo, que você, eu acho que o mundo precisa de pessoas como você, Lúcia, tipo... Obrigada. Que ajuda as pessoas, que faz o bem. É isso que a gente precisa. O Canadá tem sorte de ter aqui. O Brasil... Obrigada, Betânia. Você falando isso me lembrou uma questão bem interessante, que eu gosto sempre de falar. Tudo que eu comento hoje no Instagram é fruto das dificuldades que eu passei aqui no Canadá. Então, se hoje eu sou essa pessoa, é porque lá atrás, quando eu cheguei, assim como você falou, crua, eu passei por tanta dificuldade. Eu passei por tanta dificuldade. Eu aprendi em cada pedra que eu tive que chutar no meu caminho. Então, por isso que eu acabo, às vezes, falando da forma que eu falo, porque a gente, às vezes, precisa ser muito assertivo no discurso para realmente fazer assim, olha, existe essa porta aqui, só que, ó, vira a maçaneta e entra. Sabe? Porque lá atrás eu não enxerguei essa porta. Lá atrás eu tive dificuldade de enxergar essa porta. Então, por isso que eu acabo trazendo essas histórias, que pode ser que você que está nos escutando, você consiga aqui, ó, abrir a maçaneta e entrar por essa porta, sabe? Então, prestem muita atenção nessas histórias que elas têm... E nada é certo, né, Lúcia? Nada é certo. E eu não esqueço, por exemplo, que você chegou a pensar em mudar aqui para as províncias do Atlântico, não foi? Eu fiz a viagem exploratória para pegar a Job Offer também. Exato. E você ia tentar... Não, já estava certo. Eu ia transferir todos os créditos do meu college para o Atlântico, porque eu ia abraçar a Job Offer. Então, por isso que é isso. O negócio é estudar, saber, porque nada é certo. As coisas podem ter pedras no meio do caminho, mas se você tem um foco, vai nele. Que alguma coisa boa vai acontecer. Tipo, pode não ser o que você quer, mas vai ter alguma coisa que vai chegar no que você quer, talvez. Persistir, né? Não desistir no meio do caminho. Então, até tô deixando aqui o Instagram da Betânia para vocês, se vocês quiserem seguir ela, ver todas as postagens, acompanhar a família dela em New Brunswick. Amo. Adoro conversar, pode me mandar. Tem gente que eu falo assim, eu prefiro não escrever, eu saio mandando áudio para todo mundo que me manda mensagem lá. Adoro conversar, adoro animar, adoro pessoas que chegam e falam assim, nossa, depois que eu vi o que você falou, agora eu vou começar a fazer também. Eu falei, ai, faz isso. Faz mesmo. Mas eu acho que a gente precisa de mais pessoas como você mesmo, sabe? Que a gente seja cada vez mais positivo e inspirar as pessoas a realmente não desistirem, sabe? A pesquisar, olhar no site oficial mesmo, que tem muita informação. Às vezes tem uma oportunidade para você ali. Então, muito obrigada, Betânia. Tá aqui o Instagram dela para vocês acompanharem. Desculpa se eu falei muito, mas muito obrigada pela oportunidade. E boa sorte. Tô aí na expectativa do seu PR, tenho certeza que tá chegando. Obrigada, viu, Betânia? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça também de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, clique nele para você se inscrever aqui no canal. Tem um sininho do lado. Se você clicar nele, você vai ser lembrado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!